Por que não cabe eu aceitar Jesus? Nós não acabamos de ler que será pregado o Evangelho a todas as nações? O Evangelho do Reino? Esse reino precisa se compor, ele precisa se estruturar no homem. Então esse Evangelho não é o aceitar Jesus, porque se eu disser eu aceito, e se esse Evangelho do Reino não estiver dentro de mim, nada vale esse aceite. Por quê? Porque quem aceita não sou eu, quem aceita não é você, quem aceita é Ele e não eu. O Evangelho ele não é do reino, a mensagem gira em torno de um reino. O reino tem leis estabelecidas, não tem? Então não é o aceitar, mas é o confessar, Romanos, começa aqui a salvação, e não no aceitar, mas é no confessar. Porque se eu disser para ele, ou para o pregador, aceita Jesus, eu vou dizer para ele, aceito. Aí ele vai começar a fazer o que depois disso? Depois desse ato? Nada. Vai produzir uma salvação em mim só pelo aceitar? Claro que não. É preciso esse reino estabelecer na nova aliança, na nova vida. E isso só vai acontecer quando o Espírito de Deus e esse reino se estabelecer. Então não é o aceitar, e sim o confessar. Porque se for para eu ser salvo no aceitar, eu não vou me salvar nunca. Por quê? Porque a lei dele, as exigências dele, eu vou reprovar todas, porque eu quero isso, fazer aquilo, isso, e vai entrar em choque com a vontade dele, gerando a desobediência. Por isso que não se aceita ele, porque quem aceita é ele que nos aceita. E para ele nos aceitar, a gente tem que trabalhar esse Evangelho do Reino através do Espírito do confessário. Romano 10. E não pelo aceitar. Se for pelo aceitar, a gente não vai alcançar. 10:8. Porém se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui está falando em aceitar? Aqui está falando em aceitar? 10:9. É aceita Jesus. Tem que confessar. É aqui que começa a salvação. É aqui que o Evangelho do Reino começa a iniciar os seus procedimentos iniciais para avançar no entendimento, no desenvolvimento da consciência do espiritual. Porque com o coração crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A obra é dele, a nova vida é dele. Quem produziu essa vida, a vida no madeiro foi ele, na cruz. Ele expiou o pecado, lavou o pecado humano, do homem, pecador. Essa consciência dessa nova vida é trabalhada no confessário e não no aceitário. Não é aceitando ele, mas é confessando essa obra. Significa dizer, eu aceito que eu não sou capaz de me salvar, mas eu confesso que eu vou alcançar a salvação por mérito teu e não meu. Eu confesso que o que tu fez no madeiro vai me trazer a aliança certa e vai produzir em mim a nova vida. O confessário, portanto, o confessário segue ao lado do Evangelho do Reino e não alcança o perdido com palavras soltas, com mensagens confrontativas, com mensagens sem organização, sem direcionar a organização juntas, tanto do confessário quanto o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino precede o confessário, porque a partir do confessário
A consciência é desenvolvida. A mente, vontade e emoção, a vontade, a alma é trabalhada, direcionada para o Evangelho do Reino, para o entendimento que é preciso alcançar as exigências logo após o confessário. É por isso que o batismo chega para o confessário, para deixar as coisas velhas antigas, deixar a desobediência, cancelar a desobediência, alcançar a vida eterna com a obediência às leis e estatutos de Deus e não andar nos estatutos conforme o mundo. É assim que alcança a salvação. Então será pregado o Evangelho do Reino, então virá o fim. É aqui. Quando ele chegar para resgatar os seus, ele vai resgatar o que possui essa nova vida interna, porque ele vai brilhar. Quando Deus chegar, ele mesmo vira, ele vai contemplar a sua noiva brilhando, porque tem essa nova vida estabelecida. O confessário estabelece essa nova vida. O aceitar, não. Quando vem o confessário atende o despojado velho homem, acontece a negação da vida da alma. Por isso que quando ele confessa humildemente, ele confessa com um coração quebrantado. Não está escrito aí que com a boca tu falas e confessa, com a boca e com o coração tu crê? Isso tem que ser produzido internamente e não externamente através do dizer, eu aceito Jesus. Quantos pregadores contemplamos que andam pregando o Evangelho, não do reino, mas palavras soltas, e grande parte eles acabam sendo confrontados com muitos que escutam nas praças, nas ruas. Por quê? Porque eles não estão pregando o Evangelho do reino, mas palavras rasas, palavras soltas, vazias, onde não tem como o Evangelho se propagar ou se estabelecer com esse método sem a conscientização. Se eu me aceitar, mas Deus não aceitar, porque Ele tem as exigências. As exigências de Deus são estas: negar a vida da alma, deixar o velho homem, despojar o velho homem caído, natureza de queda, negar a vida da alma, obedecer a Deus, não andar como o mundo anda, não ter a mentalidade mundana como o mundo tem. Se o indivíduo não quiser essa mudança, Deus não vai aceitar. É por isso que vem primeiramente o confessário. Porque quando vem o confessário, quando estamos diante do confessário, o homem pecador admite que precisa da obra do Criador e por isso ele declara que ele precisa, para se salvar, mudar. Confessar com a boca e com o coração crer que ele vai negar a vida da alma, despojar do velho homem, andar em retidão com Cristo e suas leis e estatutos, para ter uma nova vida, uma nova aliança, um recomeço, para ter o direito de reinar. Assim, batismo, redenção, uma nova vida selada no Espírito para a salvação, para absorver o Evangelho do reino e, consequentemente, a entrada triunfal junto com seu grande rei dos céus. Se o homem pecador aceita ele, mas porém mantém a desobediência às suas exigências e estatutos, Deus não vai aceitar. Então não cabe o homem aceita Jesus. É o confessário.
é o confessário. Senão, não tem salvação. Com a boca profere e com o coração crê. Então será salvo e será absorvido pelo Evangelho do Reino. Vai entender que, primeiramente, você confessou, testemunhou, que você prontificou-se para ter essa nova vida, adquirir essa nova vida, mediante o testemunho, mediante o confessário, mediante a ação declarativa em o ato de batismo. Que a partir desse momento agora, o Espírito de Deus vai fazer e continuar a boa obra que começou no madeiro. Um novo homem, uma nova aliança, um novo tempo, uma nova vida, a redenção, a salvação, Evangelho do Reino e a entrada no Reino dos Céus. Senhor, os tuas novidades para as portas do Cordeiro, o chamado é para muitos, porém poucos escolhidos. Nós vamos para buscar a sua noiva, é para comemorar a vitória triunfal. Amigo, como entras na festa sem a festa nupcial.